Agora começa. Ok, Falabella? Tranquilo. Beleza. Pessoal, boa tarde. Hoje nós, depois de muitos contratempos em relação ao computador aqui, puxada, nós temos a grata satisfação de ter hoje o professor Eduardo Falabella, professor da UFRJ, pesquisador Petrobras, que hoje está nas suas merecidas, na sua merecida aposentadoria na Serra, morando na Serra, mas não longe do trabalho, ainda fazendo palestra no Brasil todinho, tá certo? Então, Falabella, mais uma vez, muito obrigado por nos ter atendido aqui mais uma vez nessa nossa disciplina de seminário, Petróleo e Gás Natural, para o curso de Engenharia Química aqui da nossa UFRN, graduação e pós-graduação. E você, como sempre, é fichinha carimbada aqui. Todo ano eu peço, dou um alôzinho para você e você nos atende prontamente. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite e fique à vontade para a sua palestra. Valeu, obrigado. Eu que agradeço o convite, Oswaldo e Afonso, né? Eu tenho uma relação afetiva profunda aí com vocês, né? E só tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, beleza. Só falta você colocar. Se aproximou do computador, achei que estava com algum problema, né? Mas está tranquilo. Só falta você compartilhar a sua tela. Vou compartilhar. Mas antes disso, eu só queria, então, agradecer e corrigindo o meu querido Afonso, eu me aposentei na Petrobras, mas eu continuo como professor titular da UFRJ, coordenador da pós-graduação e tudo, então, lá eu não me aposentei, não. Tá? Eu pensava que tinha se aposentado os dois. Não. E eu montei agora um laboratório que chama LIPCAT, tá? Se vocês quiserem, por favor, aconselho os alunos a entrarem na internet e verem o nosso laboratório, o LIPCAT, né? Nós conseguimos, na UFRJ, um prédio de 4 andares, tá? Que é todo nosso, com laboratórios muito modernos, tá? Com equipamentos bastante sofisticados, todos financiados por projetos externos, tá? Projetos com grandes empresas europeias, chinesas. Então, conseguimos financiar esse laboratório, que está muito bonito, e os alunos que quiserem trabalhar com catálise e processos catalíticos, a gente terá muito prazer em fazer uma colaboração com vocês, né? Fazendo experimentos e testes lá com a gente. Nós temos, além de tudo relativo à caracterização de raio-x, a XPS, enfim, todas as técnicas espectroscópicas, né, infravermelho. Nós temos também a parte de reatores, né? Então, estamos com reatores muito modernos, tá? A última aquisição nossa, que custou uma fortuna, foi uma unidade da HTE alemã, né, de avaliação de catalisadores, muito moderna, tá? Então, estamos à disposição. Eu vou carregar agora minha apresentação, tá? Deixa eu só colocá-la grande. Perfeito. Estão vendo? Então, sim, agora você pode maximizar, se tiver como botar no modo apresentação. Eu já estou no modo apresentação. Então, está perfeito, está ótimo.
Até aqui acabou. Só um minutinho. É porque eu tinha... Pronto, aqui agora deu. Beleza. Tá. Então, Oswaldo, vamos lá, Afonso. Nós vamos falar hoje um pouquinho numa área que está correlata à área de petróleo, mas que vem ganhando muito espaço no mundo, que é a economia de hidrogênio, tá? E eu, inclusive, participo de um grupo, que é o grupo do hidrogênio no Brasil, tá? E a ideia é realmente buscar a chamada economia do hidrogênio, ou seja, usar hidrogênio para gerar um mundo mais limpo, tá? Bom, mas eu queria começar aqui com um agradecimento aos meus amigos, né, o Afonso e o Oswaldo, né? E eu, como sou poeta, eu sou membro da Academia Brasileira de Poesia, né? Então eu vou começar com um soneto meu dedicado a esses amigos que estão aí, né? Então eu digo assim: sempre que a vida se tornar ingrata, quando outros te abandonam ao destino, surge radiosa uma forma abstrata, em cuja presença eu sempre me inclino. Então, aquele que o mundo maltrata, por fim, esquece o total desatino, sabe os conselhos no peito ele acata e os obedece, humilde menino. Em meio à treva, agarrei tua mão e saste-me de onde estava então. Brindaste-me com seu amor mais puro, dando-me luz quando andava no escuro. A tua presença eu sempre bendigo, feliz eu sou por ter-te como amigo. Então, meu agradecimento aos amigos e ao convite. Tá? Valeu, muito obrigado. Enfim, então o que é a economia do hidrogênio, gente? É uma proposta de nova economia baseada no uso de hidrogênio como fonte de energia, tá? Agora, é importante lembrar que, assim como acontece, né, fala-se muito na economia eletrificada, o hidrogênio não é uma fonte de energia primária, tá? E deve ser obtido artificialmente. Essa minha afirmação, vocês vão ver que hoje em dia está mudando um pouco, porque estamos descobrindo reservas de hidrogênio natural, mas no momento ainda são muito pequenas, tá? Então, para que eu possa obter o hidrogênio, eu preciso gastar outras fontes de energia, tá? Sejam elas fósseis, ou nucleares, ou ainda algumas renováveis, tá? Então, essa é a ideia que a gente não pode esquecer, tá? Fontes primárias de energia, elas ocorrem sem gasto de outro tipo de energia. Fontes secundárias de energia, elas são obtidas gastando-se energia para essa obtenção. Tá? Bom, e como é que eu vou obter hidrogênio? Tá? Eu posso obter a partir de energia nuclear, que é uma energia renovável, mas que é muito discutida no mundo por conta do lixo nuclear, né? Do lixo que não sabemos bem o que fazer com ele, mas eu gero energia de fonte nuclear ou de uma fonte renovável, tá? Promovo a eletrólise da água e vou gerar o hidrogênio, que é chamado de verde. Tá? Posso partir de gás natural, fazer a reação de reforma com vapor d'água e vou obter um hidrogênio, que é um hidrogênio cinza, e daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é o hidrogênio cinza. Tá? Posso partir do carvão, tá? E gaseificar o carvão e obter o hidrogênio marrom. Tá? Agora, essas duas rotas, se tiverem o conceito de captura de carbono, de CO2, vão gerar um hidrogênio que é chamado de hidrogênio azul, porque ele é descarbonizado. E, finalmente, eu posso utilizar a rede elétrica existente, tá? Promover de novo
a eletrólise da água e gerar hidrogênio. Ok? Então, essas são algumas das possibilidades que nós temos de gerar hidrogênio para introduzir no mundo a chamada economia do hidrogênio. Tá? Eu vou falar aqui para vocês sobre a palheta do hidrogênio, né? O que é a palheta do hidrogênio? É, hoje em dia, de maneira didática, as rotas de produção de hidrogênio vêm sendo classificadas em diferentes cores, tá? Então, nós temos o chamado Blue Hydrogen, hidrogênio azul, que é aquele que é gerado a partir de fontes fósseis, né? Nafta, que vem do petróleo, gás natural, e por intermédio da reação de reforma com vapor, eu vou obter esse Blue Hydrogen, né? O problema é que ele gera CO2 na sua produção, mas esse CO2 é separado e pode ser reutilizado para que esse hidrogênio seja azul, né? O hidrogênio cinza é aquele que usa fontes fósseis, mas não separa o CO2, que é então liberado para a atmosfera. O hidrogênio mais limpo de todos, que é o hidrogênio verde, green, é gerado por eletrólise ou fotólise da água e numa produção que não gera CO2. Tá? É importante lembrar que como dizem as pessoas de língua espanhola, verde pero no mucho, né? Então, é verde, mas a gente tem que lembrar o seguinte, tá? Eu vou fazer fotólise da água, tudo bem, então a energia que vem é limpa, eletrólise também é limpa, só que se nós fizermos, né, um estudo, né, de todo o caminho para gerar esse green hydrogen, né, esse hidrogênio verde, nós vamos ver que o quê? Que esses equipamentos, esses materiais são formados a partir de minérios e que essa mineração tem sua componente suja, digamos, no processo. Tá? Então, a gente diz verde, mas talvez não tanto. Finalmente, eu tenho, por exemplo, o hidrogênio turquesa, que é gerado pela desidrogenação de metano do gás natural. Né? Não gera CO2, mas gera um resíduo sólido de carbono. Então, eu vou gerar uma espécie de carvão que eu tenho que saber o que fazer com ele. Tá? Então, se a gente fizer um resumo do processo, né? Então, o hidrogênio chamado de preto é a gaseificação do carvão mineral, por exemplo, antracito, sem CCUS. Né? CCUS significa Carbon Capture, Utilization and Storage. Né? Então, captura, utilização e armazenamento de CO2. Tá? O hidrogênio marrom é também gaseificação de carvão mineral, mas de outro tipo, né? Lignito, lignito, hulha, sem ter CCUS, sem captura. Tá? Depois eu tenho o hidrogênio cinza, que é a reforma de gás natural sem CCUS. Eu tenho o azul, que é a reforma do gás natural com CCUS, capturando o CO2 formado. Tá? Eu tenho o turquesa, que é a pirólise do metano, que não gera CO2. Tá? Eu tenho o verde, que é a eletrólise da água com fontes renováveis, eólica, solar, quer dizer, essa eletricidade será gerada a partir de fontes renováveis. Tá? Eu tenho o musgo, né, que é a reforma catalítica, né, gaseificação ou biodigestão anaeróbica de biomassa ou biocombustíveis com ou sem CCUS. Então, por que ela é mais verde? Tá? Porque, na verdade, eu estou partindo de fontes que, por sua vez, são fontes renováveis, ou seja, que vêm de biomassa. Tá? A rosa, que é a energia nuclear como fonte, tá? E o amarelo, que é a energia da rede elétrica, que pode vir de diversas fontes. Tá? E, finalmente, eu tenho o branco, né? Que é a extração de hidrogênio natural ou geológico.
ultimamente nós temos visto, né, acontecer no mundo uma coisa interessante, várias ocorrências, ainda muito pequenas, de hidrogênio natural, ou seja, por alguma razão que ainda não é bem conhecida, tá? O hidrogênio vem sendo gerado, tá? De forma natural, e aí, a partir desse momento, acredita-se que haja uma desidrogenação em cima de ocorrências de ferro, tá? Que pode ser um catalisador de desidrogenação. Esse hidrogênio está sendo gerado, então você perfura um campo, né, e você vai encontrar hidrogênio. Bom, quais são, então, os processos tradicionais que a gente tem para gerar hidrogênio? Tá? Industrialmente, no mundo hoje em dia, o único método de produção de hidrogênio é por meio da reação de reforma com vapor d'água, né? Então, a água, a altas temperaturas, reage com um hidrocarboneto, formando gás de síntese, ou seja, uma mistura de monóxido de carbono e hidrogênio. Tá? A gente não pode esquecer, a gente sempre fala no petróleo como fonte de carbono, como fonte de combustíveis, mas o petróleo é formado de hidrocarboneto, ou seja, derivados de carbono e hidrogênio. Então, o petróleo é realmente a fonte mais rica de hidrogênio que a gente tem. Tá? E aí a gente faz a primeira reação, que é a reação de reforma, tá? E essa reação de reforma é seguida de uma reação que a gente chama de water gas shift, ou seja, deslocamento do gás d'água, né? Então, a reação está aqui, né? Está aqui embaixo. Nós temos o quê? Nós temos metano, por exemplo, reagindo com a água, formando monóxido de carbono e hidrogênio, e depois esse monóxido de carbono vai continuar reagindo com a água, formando CO2 mais hidrogênio. Ou seja, na verdade, a reação global seria metano mais 2 moléculas de água, gerando CO2 e 4 moléculas de hidrogênio. Hoje em dia, no mundo, a gente faz hidrogênio sempre assim, industrialmente. Tá? Hidrogênio é muito usado, né? Essa é uma reação altamente endotérmica, tá? Né? 206 kJ por mol, precisa de altas temperaturas e, por ser reversível, né? Vocês notem que eu tenho um aumento, né, do número de moles, eu preciso trabalhar a baixas pressões, tá? Mas eu queria chamar a atenção de vocês para esse ΔH, tá? Que é positivo, ou seja, altamente endotérmica, o que significa que, além de eu gerar CO2, tá? Como produto de reação, eu vou gastar, né, muita energia. E, normalmente, essa energia é obtida de maneira industrial por queima de alguma coisa, o que significa gerar mais CO2. Tá? Então, esse é um ponto que a gente precisa chamar a atenção. Então, a reação global de geração de hidrogênio produz também CO2. Tá? Isso é o chamado The Hydrogen Conundrum. Conundrum é uma palavra sofisticada em inglês, que você fala, às vezes os próprios falantes natos não a conhecem, né? Mas significa um dilema, né? O dilema do hidrogênio. E o que é esse dilema do hidrogênio? Tá? Eu gero hidrogênio para tentar fazer uma matriz mais limpa, né? Em vez de eu queimar combustíveis de origem fóssil, eu vou queimar hidrogênio que, ao ser queimado, gera água. Mas eu vou morrer da cura. Porque se eu gerar hidrogênio da maneira com que nós conhecemos, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma grande geração de CO2 na produção do hidrogênio. Então, não sei se está claro para vocês, né, esse dilema do hidrogênio, que é o quê? Não.
Do jeito que eu faço hoje em dia, não adianta tentar introduzir uma economia do hidrogênio. Por quê? Porque eu estarei gerando CO2. Tá claro isso, gente? Espero que sim. Tá? Bom, e vamos só lembrar um pouquinho qual é o problema do CO2, né? Ele é considerado um dos principais gases efeito estufa. Na verdade, o efeito estufa dele nem é tão grande quanto, por exemplo, o do metano, mas como ele é gerado em grandes quantidades, no final ele contribui bastante para o efeito estufa, né? Ele pode ser gerado por efeitos naturais ou antropogênicos. Eu não vou querer entrar nesse mérito aqui, gente, porque esse é um ponto extremamente discutido. Outro dia eu estava numa palestra internacional, era presencial, e eu coloquei isso, né? Que havia uma séria discussão sobre o papel antropogênico do CO2, ou seja, se nós, seres humanos, estaríamos realmente mudando a atmosfera, gerando muito CO2. Tá? E aí uma senhora se levantou e só não me chamou de santo, entendeu? Uma dessas ecologistas histéricas, né? E eu sou um cientista, minha vida toda vivi de ciência, né? E sempre fui um ser dialético, né? O que significa ser dialético? Que toda tese merece uma antítese para, por meio do discurso e da discussão, né, a gente conseguir, com diálogo, daí vem a palavra dialética, chegar a uma síntese. Tá? Mas as pessoas hoje em dia estão muito nervosas, né? E ninguém quer ter uma postura dialética. Né? Infelizmente, eu tenho visto isso com muita frequência, né, no meio acadêmico. Tá? As pessoas têm ideias fixas, tá? E não permitem discussão. Né? E no caso do CO2, há uma forte corrente que diz que o CO2 está causando aquecimento global. Há outras correntes que dizem que é o contrário. Tá? O CO2, na verdade, a concentração de CO2 na atmosfera já foi muito maior do que é hoje em dia, tá? E que graças a essa concentração muito alta é que a gente conseguiu o desenvolvimento das plantas. Né? As plantas precisam de CO2, elas respiram CO2, tá? Então, esse é um ponto muito importante, tá? Elas consomem CO2 e liberam oxigênio, tá? Só que, se a concentração de CO2 estiver mais baixa do que 200 ppm, as plantas vão sofrer um problema de crescimento, o que afetará o agronegócio. Né? O Brasil é um grande gerador de alimentos para o mundo. Tá? O Brasil é realmente o celeiro do mundo, né, hoje em dia. Enfim, uma proposta que se tem hoje em dia é retirar CO2 da atmosfera por meio de uma reação química complexa que transformaria o CO2 em combustíveis. Essa é uma área na qual eu atuo, venho trabalhando muito nisso, né? É o U aí do CCUS, é utilização de CO2, tá? Então, é parte do que se chama, né, como eu coloquei, Carbon Capture, Utilization and Storage, ou seja, capturar poluentes de carbono e transformá-los em derivados de alto valor agregado. Essa é uma área da chamada circularidade sustentável, né, que é o título do meu novo livro que saiu, né, que, o livro foi publicado pela Springer, é publicado em inglês, né? E chama-se Decarbonization as a Route Towards Sustainable Circularity, né? Descarbonização como uma rota em direção à circularidade sustentável. Tá? Bom, no caso do efeito estufa, admitindo-se que é verdade, mudanças climáticas deverão acontecer,
ocorrendo mudanças na circulação atmosférica, mudanças nos regimes de chuvas, mudanças na temperatura, muito quente numa época, muito fria em outra, né? Eu acabei de brincar aqui com o meu querido amigo Afonso, dizendo que eu estou aqui na Serra, e a Serra está... essa noite está num calor danado, essa noite tivemos 13 graus, e nesse inverno tivemos vários dias com 7 graus aqui, né? Diminuição da calota polar, e com isso, gerando o nível de aumento dos oceanos, né? que de 0,4 a 5 metros em curto prazo, e em 1000 anos até 10 metros de aumento dos mares, né, dos oceanos. Então, esse é um ponto importante. Bom, só lembrando, o observatório de Mauna Loa, né, ele vem notando um aumento do nível de CO2 na atmosfera, tá? Que em 1960 estava cerca de 300 ppm, tá? E agora, em 2020, já atingiu mais do que 400 ppm, né? Na atmosfera, a concentração de CO2. Bom, agora nós temos que ver o quê? Outras possibilidades de gerar hidrogênio, né? Nós que somos engenheiros químicos, nós temos que usar processos que sejam capazes de gerar hidrogênio sem gerar CO2, tá? O primeiro deles, que existe, já é praticado na indústria do refino de petróleo, é a reforma catalítica, né? Ela é fundamental na produção de gasolina, né? Qual é o nosso objetivo? A gente promove a reforma catalítica para gerar uma fração que, ao ser adicionada à nafta, aumenta a sua octanagem, tá? Então, o que nós fazemos? É uma reação que promove a transformação de hidrocarbonetos parafínicos e naftênicos, isoparafínicos e aromáticos. Essas reações produzem também hidrogênio, e isso é importante, que é um subproduto valioso que se aproveita em outros processos de refino, né? É uma reação que ocorre a altas temperaturas, né? Por volta de 500 graus, pressões moderadas de 10 a 25 bar, e usa catalisadores caros, sólidos de platina e outros metais nobres que estão suportados em alumina, tá? Então, quais são as reações do processo de reforma? As reações do processo de reforma são essas que estão aqui, né? Nós temos a desidrogenação de um naftênico, gerando um aromático e gerando hidrogênio, né? E a isomerização de parafinas, né? Uma parafina linear vai se tornar uma parafina ramificada. Então, por essa razão, porque eu vou gerar uma fração rica em aromáticos e rica em produtos ramificados, tá? Eu tenho uma fração de octanagem muito alta, que, ao ser adicionada à nafta e à gasolina, né, vai gerar um aumento de octanagem, tá? Mas o que é importante lembrar, esse pedacinho aqui, a reação de reforma gera hidrogênio, tá? Então, ela é uma rota de geração de hidrogênio e, como vocês estão vendo aqui, não é uma rota geradora de CO2, ou seja, ela não vai cair, né, no famoso hydrogen conundrum que eu falei para vocês, tá? Ok? Nós também temos a desidrociclização de parafinas, né? Então, uma parafina linear vai fechar, e ao fechar essa parafina, eu vou gerar também um aromático e mais hidrogênio, tá? E eu vou ter, possivelmente, com esse hidrogênio, gastar uma parte desse hidrogênio para hidrocraquear parafinas, tá? Gerando produtos que serão de menor peso molecular, tá? Então, parte desse hidrogênio vai ser gasto no hidrocraqueamento.
Mas, de qualquer jeito, é uma rota importante de produção de hidrogênio e já é praticada na indústria do refino, né? As refinarias têm unidades de reforma. Outra possibilidade com a qual eu venho trabalhando também bastante é a chamada reforma a seco. Por que a seco? Porque a outra, né, é com vapor d'água, né? A outra gera CO2. Essa, ao contrário, ela usa o CO2 como agente de reforma, tá? Então, na verdade, eu tenho aqui, né? Vamos supor que eu parti de gás natural, então o metano do gás natural vai reagir com CO2 formando gás de síntese, monóxido de carbono e hidrogênio, tá? Ela é também muito endotérmica, tá? Tem um ΔH de quase 250 kJ por mol, né? Mas é um processo que utiliza CO2 como reagente. Portanto, é uma possibilidade de remoção do CO2, tá? Né? E esse processo, de alguma maneira, vai abater dois gases de efeito estufa, né? O metano, que tem um efeito estufa ainda maior do que o CO2, e o próprio CO2, tá? Então, essa reação de reforma a seco é uma reação bastante interessante, tá? Como reação objetivando a redução da concentração de CO2 na atmosfera, tá? Então, qual é a ideia, né? Da DRM é Dry Reforming of Methane, né? Opa, desculpa. Né? Reforma seco de metano, tá? Então, o metano vai reagir com o CO2, tá? Gerando monóxido de carbono e hidrogênio, tá? E esse material, né, vai ser oxidado, gerando CO2, que vai alimentar de novo o sistema, né? Eu tenho um catalisador de níquel, tá? E então eu vou ter 3 estágios independentes, tá? Que são os seguintes, né? Eu tenho a redução do catalisador pelo metano, eu tenho a reoxidação do catalisador com o CO2 formado porque eu vou promover, né, a reação de gás d'água, né, water gas shift, né, vou gerar CO2 e, né, de forma paralela, esse CO2 vai reoxidar o catalisador e a gente vai fazer aqui um ciclo, tá? Então essa é uma ideia da reforma a seco do metano. Mas é importante lembrar o quê? Que uma verdadeira economia do hidrogênio vai demandar rotas alternativas de geração de hidrogênio, nas quais CO2 não deverá ser produzido, né? Além disso, nós temos que tentar usar fontes renováveis, porque senão, ao promover algumas reações que são endotérmicas, eu vou ter que alimentá-las com um calor, e esse calor pode vir, tá, de, enfim, a queima de algum combustível não renovável. Nós temos muitos estudos que vêm sendo feitos nesse sentido, tá? Um ponto interessante que nós temos, eu não trabalho nessa área, tá? Mas tenho visto bastante, né, muita publicação nessa linha, é a chamada fotólise da água, tá? Então, é um sistema fotocatalítico, tá? E também a eletrólise da água, né? Que são métodos alternativos de gerar hidrogênio sem produzir CO2, né? Então, o conceito primário é produzir hidrogênio por eletrólise da água usando, por exemplo, energia solar. Bato na mesma tecla, não adianta fazer eletrólise se essa corrente elétrica vem de uma fonte que não é renovável, tá? E a quebra fotoquímica da água usando, por exemplo,
catalisadores que são nanotubos de titânio, né? Então, essa é a ideia, tá? A gente tem um sistema, um espelho parabólico, vai aproveitar a energia solar, tá? Essa energia solar vai alimentar um motor de Stirling, tá? Que vai mover um dínamo que vai gerar a eletrólise. Tá? Essa é uma possibilidade, tá? Só lembrando o que é o motor de Stirling, né? Esse não é um motor de combustão interna, né? Ele é um motor de combustão externa. A combustão ocorre fora do motor e usa como fluido de trabalho somente o ar aquecido por essa combustão, tá? Eles têm uma eficiência muito alta, maior ainda do que os motores de combustão interna, né? Que são aqueles que a gente usa para mover os nossos carros, atingindo até 45% de eficiência energética, muito além dos 20% a 30% que são obtidos por outros tipos de motores, como os motores usando ciclo diesel e ciclo Otto, que são os motores de gasolina. Tá? Outra possibilidade é uma área na qual eu trabalho já há muitos anos, que é a chamada da Reverse Water Gas Shift. Né? O que significa isso? Tá? Essa reação que está aqui, olha. Eu vou reagir CO2 com hidrogênio, tá? Evidentemente, aqui nesse caso, o hidrogênio tem que ser gerado por uma fonte renovável, tá? Vou promover a chamada Reverse Water Gas Shift, tá? Que vai gerar gás de síntese, monóxido de carbono e hidrogênio, tá? E com monóxido de carbono e hidrogênio, que é o gás de síntese, eu vou gerar olefinas, hidrocarbonetos, por exemplo, por Fischer-Tropsch, pela síntese de Fischer-Tropsch, tá? E vou gerar metanol e dimetiléter, que eu sou acusado de ser o pai do dimetiléter no Brasil, né? Eu ganhei o Prêmio Nacional de Tecnologia pelos meus trabalhos com dimetiléter, tá? Mas eu acredito muito no dimetiléter, né? É um combustível que pode substituir o diesel e pode substituir o GLP, tá? E viria de uma síntese usando gás de síntese, que, por sua vez, pode vir do CO2. Então, seria uma rota de abatimento do CO2, tá? Então, essa é uma ideia, né, que a gente tem, né? A gente geraria, né, hidrogênio, tá? E oxigênio, né? Por uma eletrólise, tá? Esse hidrogênio iria reagir com o CO2, tá? Promover a Reverse Water Gas Shift, tá? E aí, então, eu teria esse gás de síntese, tá? Que seria, então, usado nessas rotas que eu acabei de descrever para vocês. Tá? No que concerne a fotólise da água, são trabalhos pioneiros que mostram que a água pode ser decomposta em hidrogênio e oxigênio na presença de luz com um fotocatalisador, normalmente é titânio, tá? No momento, o processo com a titânia ainda não é economicamente viável em grande escala. Por quê? Porque a titânia, para funcionar, precisa de uma fonte de luz ultravioleta, tá? O que faz com que ele seja muito caro, não seja economicamente viável, tá? Mas vários estudos ocorrem com novos catalisadores, com base em zeólitas mesoporosas, por exemplo, as MCM, que contém esses metais, como titânio, cobalto, vanádio, e vêm se revelando muito ativos, permitindo não obrigatoriamente usar luz ultravioleta, mas sim usando uma luz dentro do espectro do visível, que tornaria, digamos, essa rota economicamente mais importante. Ok? Finalmente, eu queria lembrar para vocês uma rota que já foi praticada no Brasil, a desidrogenação de etanol, né?
Então, eu estou com uma fonte renovável, que é o etanol, tá? Eu vou desidrogenar etanol, gerando acetaldeído, e acetaldeído é um importante petroquímico, tá? Então, eu gero hidrogênio e, junto com ele, eu gero um produto petroquímico, tá? Essa rota já foi praticada no Brasil, tá? A L. Queiroz, em Pernambuco, fazia essa rota, tá? Usava um catalisador de cromito de cobre, era uma rota de produção de hidrogênio verde, porque não produzia CO2, e usava uma matéria-prima renovável. Infelizmente, como muitas coisas que acontecem no Brasil, né, certas rotas interessantes, né, são mortas, né? São mortas por uma série de contingências, algumas políticas, né? Eu sempre falo com relação a terras raras. Eu trabalho há muitos anos com terras raras, e elas agora estão na moda, né? O que acontece? O Brasil teve, desde os anos 50, duas grandes unidades produtoras de terras raras que usavam tecnologia própria, desenvolvida aqui, né? Durante a guerra, o Brasil importou alguns pesquisadores muito importantes, como Fritz Feigl, né? Que vieram da Europa, a maioria deles judeus fugidos, né? E como o Krumholtz. O Krumholtz foi um grande pesquisador, tá? Que estudou em Viena, na Áustria, e era um grande especialista em terras raras e montou a Orquima. A Orquima era uma empresa que produzia terras raras a partir de fontes nacionais, tá? Vale ressaltar que a China é, de fato, a maior produtora de terras raras e as maiores reservas de terras raras mundiais estão na China, tá? Só que o Brasil é o segundo maior país com reservas de terras raras. As reservas brasileiras são bem menores que as chinesas, mas são metade das chinesas. Ou seja, nós temos muitas terras raras. Isso porque a gente até nem está procurando muito, tá? Então, o que aconteceu? Nós sofremos uma atitude, eu diria, deplorável da China, né? A China fez um processo de dumping, não sei o que vocês conhecem de dumping, né? Dumping é aquele processo em que você abaixa assustadoramente o preço do seu produto, vai perder dinheiro por algum tempo para poder promover a falência de outras empresas, tá? E depois você volta com o preço mais alto. Que foi exatamente o que aconteceu, tá? A China começou, a China tinha um regime em que o trabalho podia ser quase escravo, tá? Então eles começaram a fornecer terras raras por um preço muito baixo, eles tinham as reservas de terras raras, tá? E com isso as duas empresas brasileiras, que eram a Orquima e depois a Nuclemon, tá? Que usava monazita como matéria-prima, tá? As duas faliram, fecharam as portas, tá? E aí a China, depois de um tempo, aumentou 50 vezes o preço das suas terras raras, tá? Então, infelizmente, o Brasil, no momento, né, poderia ter tido, aproveitando, né, a guerra política entre a China e os Estados Unidos, né, poderia ter aproveitado, né, o mercado americano, né, fazendo o que a gente chama de friendly shore, em inglês, tá? Quer dizer, comércio com um mercado que é amigável, tá? Mas, infelizmente, o Brasil, enfim, por razões políticas, começou uma briga forte com os Estados Unidos. E o que aconteceu agora? Os americanos sobretaxaram o Brasil e sobretaxaram a China. Mas agora voltaram atrás em relação à China por causa das terras raras, porque eles precisam das terras raras para gerar, por exemplo, os magnetos, tá? Então, eles suspenderam a tarifação da China, tá? E num acordo que é muito ruim para o Brasil, porque os chineses vão fornecer terras raras para os americanos, tá? E se obrigam a comprar soja americana. Ou seja, a China era grande
consumidora de soja brasileira, e o mercado de soja vai levar uma paulada com isso, tá? Então, eu chamo a atenção, isso tudo que eu falei, não, vocês vão dizer, não tem nada a ver com hidrogênio? Não, tem a ver com hidrogênio, porque muitos desses sistemas utilizam terras raras, né? Ou como catalisadores, ou como, enfim, magnetos, tá? Bom, então, opa. Então eu vou parar por aqui, né? Colocando um poema que eu gosto muito, né? Do Cruz de Souza. Cruz de Souza foi um grande poeta catarinense, né? Negro, sofreu muito na época, né? E ele bota esse poema que eu acho muito importante porque eu me entendo nele, me encontro nele. Esse poema chama-se Visionários e diz assim: armam batalhas pelo mundo adiante os que vagam no mundo visionários, abrindo as áureas portas de sacrários do mistério soturno e palpitante. O coração flameja a cada instante, com um brilho estranho, com fervores vários, sente a febre dos bons missionários da ardente catequese fecundante. Os missionários vão buscar frescura de água celeste na cisterna pura, da esperança por horas nebulosas. Buscam frescura, um outro novo encanto, e livres, belos através do pranto, falam baixo com almas misteriosas. Nós, né, eu, Afonso, Oswaldo, somos visionários, né? E professamos a chamada ardente catequese fecundante, né? Todos nós estamos aqui, eu mesmo estou há 49 anos como docente da UFRJ e poderia estar aposentado há muito tempo, mas eu continuo na minha catequese fecundante, tá? Venho buscando muita coisa, tá? Ou seja, então, e para terminar, eu queria dizer o seguinte, tá? No Brasil de hoje, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, tá? Porque, como diria o grande Antônio Aleixo, há tantos burros mandando em homens de inteligência que, às vezes, fico pensando que a burrice é uma ciência, tá? Então, não vamos atentar para a burrice que é dita muitas vezes. E mais uma última, antes de terminar, Afonso, um último comentário também em forma de poesia, tá? Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Obrigado, gente. Um abraço aí a todos. Valeu, Falabella. Obrigado mais uma vez. Eu passo a abrir aqui para o pessoal para saber se tem algumas perguntas. Depois eu gostaria de comentar algumas coisas. Perfeito, querido. Brilhante, eu gosto de ouvir os alunos. Eu cutuquei, falei algumas coisas, inclusive, que tem cunho político, mas eu gostaria de ouvir os alunos. Eles são bem encabulados na hora dessa. Não se aperrei não, bichinho. Vamos lá. Boa tarde, professor. Dá para me ouvir, então? É melhor falar aqui, eu acho. Está um pouco longe, eu não, como diria o outro, eu não ouvo. Eu posso anotar, é pouquinho. Vou falar daqui, ó. Tá ouvindo aqui, né? Aqui está a Yara. A Yara chega aqui e fala aqui, olha na câmera. Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, eu fiquei com uma dúvida quando o senhor falou dos processos industriais, da produção de... nas rotas atuais da produção de H2, utilizando metano, na reforma de metano, que ainda não é nos moldes atuais, ele não é
não é tão viável porque libera CO2, certo? Não, deixa eu só me corrigir se eu falei isso, desculpe. Ela é totalmente viável em termos econômicos e industriais. Agora, dentro dessa nova filosofia de que eu tenho que gerar hidrogênio limpo, ele não é limpo, tá? Não, mas eu falo pensando, porque a gente produz, para produzir, na estequiometria que o senhor forneceu, a gente consegue produzir 4 mols de H2, isso, gerando 1 de CO2. isso. Só que se a gente fosse utilizar outros combustíveis fósseis, no caso do diesel, a produção de CO2 não seria muito maior do que... Porque a gente acaba produzindo 1 mol para produzir 4 de hidrogênio. Só que para a combustão de combustíveis fósseis, por exemplo, o diesel, que vai liberar, às vezes, acho que são 12 ou são 14 mols de CO2, entendeu? Por mais que libere CO2, às vezes não compensa, por ser menor do que os outros. Eu acho a sua colocação perfeita e muito inteligente, tá? Quer dizer, a queima de combustíveis vai gerar muito CO2. O problema é que nós, hoje em dia, vivemos no mundo dos ecochatos, né? Os ecochatos são aqueles que dizem o seguinte, olha, não, gerou 1 CO2, já não vale, tá? E aí cai naquela palheta, né? Que dizendo, não, essa não é uma rota interessante. Como eu disse, a gente vive um certo histerismo hoje em dia. Na verdade, a coisa é muito mais complicada, tá? Existem correntes que dizem que essa visão, digamos... Eu tenho que falar isso com cuidado, porque é um comentário político, tá? Mas, enfim... Fica à vontade. Aqui é livre. Vou falar assim mesmo. Aqui é totalmente livre. E dizem que o que acontece? Essa visão ecológica, digamos, exacerbada, na verdade, a tradução de uma proposta de uma determinada corrente ideológica que se propõe a acabar com o capitalismo. Por quê? A base do capitalismo é, na verdade, a indústria do petróleo. Tá? Então, e se eu, então, buscar uma indústria que não seja baseada em petróleo, tá? Eu vou romper o ciclo capitalista, tá? Que é totalmente fundamentado na indústria do petróleo. Então, existem correntes políticas hoje em dia que dizem que não. Essa visão exacerbada da ecologia não tem nada a ver com o aumento do CO2 na atmosfera, até porque a Terra já teve, em priscas eras, tá? 1.500, 2.000 ppm de CO2 na atmosfera. Tá? E que um aumento de CO2, ao contrário, vai aumentar o agronegócio, tá? A geração de grãos e tudo. Então, a sua colocação é perfeita, é muito inteligente, tá? Mas a gente está, hoje em dia, digamos, afogado numa visão ecológica exacerbada, na minha opinião, tá? Entendi, obrigada. Não, querida, eu adorei sua pergunta, viu? Vai fazer a pergunta? Pronto, outra pergunta. Especialista em hidrogênio, viu? Boa tarde, professor. Boa tarde. Parabéns pela brilhante palestra. A minha pergunta ela é na parte de descarbonização. Qual a sua opinião com essas metas que nós temos, né, da Net 050, por exemplo, da mesma quantidade que emite de CO2, nós temos que capturar? E você estuda nessa área de captura de CO2. E aí eu gostaria de saber sua opinião e se você tem algum comentário sobre como vai ser, como está tendo a COP30, né, de como vai ser esse caminho para a gente realmente descarbonizar e como você comentou, essa descarbonização, se ela é necessária mesmo e como é o pensamento para a rota para a descarbonização? Muito boa pergunta, querida. Na verdade, e isso... Agora eu vou fazer a propaganda do meu livro, né? Esse é o ponto final na discussão do meu livro. Eu, inclusive, botei um gráfico lá, que não está aqui, tá? Mostrando que
todo e qualquer processo de descarbonização é absolutamente ínfimo perto da geração de CO2 do mundo industrial. Tá? Ele pode ser interessante, é interessante como pesquisa para a gente entender outros caminhos, mas em termos absolutos de abatimento de concentração de CO2 na atmosfera, os processos de descarbonização são muito pequenos. Tá? Muito pequenos. Então, no momento, tá? Então, o que eu teria que promover uma enorme descarbonização de todo o sistema industrial existente, o que implicaria muito dinheiro, tá? Muito dinheiro, né? E a gente já vive um mundo meio complicado, né, com relação a investimentos, tá? Então, esse é um ponto que eu acho que a sua pergunta conduziu de maneira muito inteligente, tá? Que descarbonização pode ocorrer, é interessante, mas a contribuição da descarbonização para a concentração de CO2 na atmosfera é muito pequena. Tá? É muito pequena. Eu estou dando um tiro no meu pé, tá? Porque eu trabalho com isso. Mas, enfim, é essa a minha opinião. Um outro comentário, professor, é em relação ao aumento da temperatura, né? A questão do aquecimento global. Que tem-se o comentário de que os gases de efeito estufa contribuem para esse aumento de temperatura. E aí, o que seria viável para a gente conseguir manter a temperatura e não aumentar a temperatura e ocasionar o aquecimento global, visto que, pelo seu comentário, o CO2 ele não contribui tanto para o efeito estufa? Como eu disse, existem outros gases que são muito mais deletérios para a atmosfera em termos de efeito estufa, tá? Mas a gente está aí numa área, você vai me permitir um comentário filosófico, tá? Que é a área da crença. E crença não é conhecimento. Platão, ao definir a epistemologia, a teoria do conhecimento, disse, né? Conhecimento é crença verdadeira e justificada, né? No momento, nós não temos, tá? Nós temos a crença de alguns, tá? Mas não temos a comprovação da verdade e muito menos da justificação, né? Essa justificação da crença a gente não tem, tá? Ou seja, modelos que predigam o futuro, que encontrem o passado, porque não há dados, tá? Não há dados para isso, tá? Então, no momento, o que se tem é isso, tá? A única maneira de evitar o aquecimento global é evitar o crescimento da concentração de CO2 na atmosfera, tá? Como eu disse, usar o CO2 como reagente é uma opção, mas uma opção que vai diminuir de maneira muito pequena a concentração de CO2. Então, a proposta é não gerar CO2. Tá? Mas não gerar CO2 é complicado, porque todo o mundo industrial no qual nós vivemos e do qual dependemos, tá? Por exemplo, eu ouvi outro dia um comentário que eu considerei assim de um famoso político brasileiro, tá? Não vamos mais usar petróleo, tá? Aí eu falei para os meus alunos, gente, a gente está vestindo petróleo, a gente está calçando petróleo, a gente está usando óculos cujas lentes são petróleo, a gente veio para cá num carro cujo combustível era petróleo, mas o carro, como todo, pneus, toda a parte de borracharia, tudo é petróleo. Os nossos dutos para água, para tudo, é PVC, que é petróleo, tá? A cadeira em que eu estou sentada é forrada com plástico, que é petróleo, com uma espuma, que é petróleo, tá? Então, esse comentário é para dizer, o mínimo é estúpido, né? Mostra que um total desconhecimento da importância da petroquímica, né? Enfim, é isso, querida. Obrigada, professor. Nada, obrigado pela pergunta. Mais alguma pergunta? Aí eu vou.
Bom, parabéns, Oswaldo, viu? Oswaldo está aqui de novo, viu? É, Oswaldo, venha, meu amigo. Não, assim, excelente. Está abrindo meus olhos, porque é muito importante a gente confirmar nessa questão do CO2 que já existe, né? Mas usar ele como nosso programa aqui não Fala Bela, ele é de engenharia de processos. E você apresentou, né, 2 rotas, uma com a reforma a seco e a outra que é fotocatalítica e que eu sei também que vai gerar como produto o metanol, certo? E aí eu queria saber a tua opinião acerca do metanol, acerca dessa rota, porque eu tenho ouvido falar que ela é escalável. Você até mostrou a modificação do catalisador para pegar luz visível, né, o processo fotocatalítico. Então, parece que ela tem uma perspectiva interessante, né? Eu queria ouvir um pouco mais da sua parte nessa rota que você apresentou. Então, meu amigão, é o seguinte, tá? Sim, está avançando muito. O problema, no momento, não é um problema tecnológico de aumentar a escala. O problema é custo, tá? É ainda uma rota muito cara, tá? Por quê? Porque a reforma com vapor está aí, né, em todas as refinarias, então gera um hidrogênio muito mais barato, tá? Então, é aquela famosa discussão da internalização, tá, de externalidades ambientais. Tá? Então, tudo que é ambientalmente mais correto é, de uma maneira geral, mais caro. Tá? Então, como é que eu vou internalizar externalidades ambientais? Por meio de isenção de impostos. Tá? Então, para favorecer essas rotas no Brasil, eu teria que promover isenção de impostos. Infelizmente, não é o que a gente vê no Brasil hoje, muito pelo contrário. Tá? O Brasil está entrando num processo de aumento de impostos de uma maneira tal que eu não sei nem aonde a gente vai parar. Né? Eu fico revoltado, né? Outro dia, uma ex-aluna minha, que é uma brilhante engenheira química, hoje em dia professora titular de uma universidade, disse que foi ao Chile, né? E aí, quando viu o preço dos carros no Chile em relação aos preços do carro no Brasil, ela teve uma revolta absurda, entendeu? Por quê? Porque sobre os carros incide um imposto absurdo, que está crescendo cada vez mais, tá? Então, e aí é uma visão tecnológica, você só pode favorecer rotas novas e ambientalmente corretas se você promover isenção de impostos. Tá? Mas, infelizmente, essa não é a política brasileira hoje em dia. Tá? Perfeito. Excelente. Muito obrigado. Então, eu realmente não sei para onde a gente está indo, qual é o objetivo do Brasil hoje em dia, tá? Porque o que acontece? A gente está vendo muitas empresas, né, falindo, né? Então, diminuindo a oferta de emprego, tá? Porque as empresas não estão aguentando a carga tributária, isso diminui muito. O exemplo clássico é a Suécia. Tá? A Suécia teve uma proposta nos anos 80, 70 e 80 de um aumento de imposto absurdo. Isso gerou uma crise social enorme na Suécia, que fez com que ela, a partir dos anos 2000, voltasse atrás e acabasse com essa tarifação absurda. Né? Então, na verdade, a gente tem que repensar o Brasil. Tá? Tem que repensar o Brasil. Né? A gente tem que repensar, eu costumo dizer o seguinte, não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Tá? A gente vive no Brasil hoje em dia uma situação esdrúxula. Né? Nós temos 94 milhões de brasileiros que vivem do assistencialismo do governo. Tá? E essas pessoas simplesmente não estão querendo trabalhar. Não estão querendo trabalhar. Né? Porque o assistencialismo é um câncer perigoso. Né?
Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que promover o seguinte, olha, novas empresas com novas tecnologias, por meio de isenção de impostos, abertura de empregos, tá? Eu me lembro, eu estou falando demais, se eu estiver falando demais, vocês me cortam. Não, tá? Fica à vontade, fica à vontade. Eu me lembro quando eu me formei, logo, né, lá no período jurássico da engenharia química, o que acontecia? A minha turma foram criados os polos petroquímicos, tá? O de São Paulo e o da Bahia, né? Isso gerou um incentivo. Engenharia química passou a ser a disciplina, ou a profissão mais procurada, né, no Brasil. Todo mundo se formava, as empresas petroquímicas batiam na porta lá da escola de química para levar os engenheiros químicos recém-formados. Tá? Década de 70, né, Falaberto? Isso, década de 70. Isso gerou o que eu chamo um círculo virtuoso. Tá? Ou seja, novas pessoas, novos empregos. Hoje em dia fala-se muito em a importância de dar visibilidade a afrodescendentes, tá? Eu acho isso muito justo, tá? Mas qual foi o mecanismo? A Bahia, por exemplo, tinha uma grande população afrodescendente que era relegada a um plano secundário, tá? Com a abertura do polo petroquímico, eles passaram a ter, né, empregos de qualidade, ganhando bem, tá? Colocando seus filhos em colégios bons, tá? Então, gerou-se esse círculo virtuoso. Além disso, né, as pessoas que ganhavam bem consumiam mais, as pessoas faziam festas, gastavam nas festas, as pessoas gastavam com costureira, com roupa, com calçados, tá? Isso gerou uma coisa importantíssima que é pouco falada. A população afrodescendente na Bahia, depois do polo petroquímico, passou a se tornar classe média. Então, a gente gerou uma classe média pela existência do polo petroquímico, dos empregos aí gerados, empregos de qualidade e de bons salários. Né? É isso que a gente tem que fazer. Não afogar as empresas em impostos para gerar um processo assistencialista. Tá? Que a gente precisa... Eu estou falando disso, vocês vão dizer, está maluco, está falando isso. Por quê? Porque eu quero introduzir uma economia de hidrogênio no Brasil. Mas a única maneira é montar empresas, essas empresas têm que ser isentas de impostos, tá? Vem de fora? Vem de fora. Isso fez a grandeza do Japão. O Japão importou todas as tecnologias americanas e de outros países, tá? E depois ele copiou e fez as suas. Tá? A Coreia fez a mesma coisa. Tá? Então, é isso que eu quero. E a China, o Brasil está tendo, na minha opinião, uma atitude, eu diria até inconsequente, nesse namoro descarado com a China. Tá? A China tem a sua realidade e as suas vontades. Eu posso falar porque eu sou professor honorário da Universidade Chinesa do Petróleo. Tá? Já fui lá várias vezes, já dei cursos e tudo. A China tem uma realidade muito especial. Mas a China é o país mais capitalista que eu já vi na minha vida. Lá tudo se compra, tudo se vende, tudo. Professor universitário lá publica um artigo na Nature, ganha $10 mil de bônus, tá? Entendeu? Então, esse é um ponto que precisa ser colocado no Brasil, tá? A gente tem que abandonar um modelo vicioso para entrar num círculo virtuoso que vem do quê? Da introdução de novas empresas, tá? Da isenção de impostos para fazer a roda girar. Essa é a minha opinião. Beleza. Pessoal, mais uma. Fala, Beto, você deve estar com muita fome, mas deixa eu falar um pouquinho. Não, bichinho, não. Entendeu? É muito prazeroso escutá-lo, tanto na parte científica que você mostrou. Hoje, realmente, eu vi certas coisas na sua apresentação que eu nunca tinha visto. Aquela
aquele resumo daquelas cores de hidrogênio todinha, nunca tinha visto na minha vida. Aprendizado novo, para mim, muito bom. Isso, a sua parte, o que você deu de palestra, excelente, excelente. Foi realmente uma excelente palestra. Agora, esse final que você falou aí, você acabou de falar aí, a gente... eu me sinto até emocionado, sabe? Porque num negócio desse, dificilmente dentro de uma instituição como a nossa, as universidades federais, tem alguém lúcido, com bom senso como o seu. O que você acabou de falar, eu corroboro 100% do que você falou. O que você fala em relação à China, esse problema do dumping, aqui a gente viveu no estado do Rio Grande do Norte um dumping parecido com isso no final, na década de 90, por aí, com a Xelita, que era o Brasil passou. Teve uma época, na época da Segunda Guerra, não sei se você sabe, Tomás Salustino, que era dono de uma mineração no estado do Rio Grande do Norte, aqui em Currainópolis, foi uma das maiores fortunas do mundo. Com essa mineração de tungstênio, né, no caso, através da Xelita. Então, ele desenvolveu a cidade dele tem cinema, hotéis, tudo dentro de uma época que tudo praticamente o Nordeste era paupérrimo mesmo. E ele fez isso tudinho, engrandeceu a cidade dele, e era uma pessoa muito boa, de bom coração. E a China chegou com a Xelita, não sei nem se era Xelita ou se era wolframita lá na China, e fez um dumping desse que fechou tudo. Fechou agora que está retomando isso tudinho. O que você falou em relação dos dumpings de terra rara, que é um assunto extremamente atual. Quem está um pouquinho ligado em política está sabendo isso, você já fez um resumo disso tudo. É uma grande verdade. E sua lucidez e sua coragem dentro de um ambiente universitário, você dizer, expor o que você falou. E eu também, essa turma aqui também há de convir, quando eu posso, eu não paro um assunto e meto, quando eu posso, dar uma puxada para mostrar como é que a vida está lá fora, o que é que está acontecendo, eu faço isso dentro dessa linha de pensamento que você colocou aqui tão bem, tá certo? Ô, Afonso. Mais, assim, alguém quer mais falar? Afonso, eu queria só fazer mais um comentário que eu acho importante para os alunos pensarem, tá? Como eu disse, é importante pensar. Eu não sou o dono da verdade, eu tenho a minha visão, mas eu sou um ser dialético. Eu aceito uma antítese à minha tese. Mas outro dia eu ouvi um economista dizendo um conceito que eu achei muito importante. Ele, falando especificamente de terras raras, tá? Ele falou nos conceitos de nearshore e friendly shore. O que é nearshore? É o mercado que está vizinho a você, então tem vantagens logísticas de você comerciar. E friendly shore é um mercado que pode não estar perto de você, tá? Mas que tem acordos comerciais por identificação política e outro tipo. O Brasil teria que aproveitar esse conceito de friendly shore com os americanos, tá? Ou seja, em função dessa guerra Estados Unidos-China, quer dizer, guerra comercial, que, na verdade, a Índia está fazendo isso de maneira muito inteligente. A Índia gera um Padre Nosso para Deus e outro para o diabo, tá? E está usando, digamos, esse tipo de política. O Brasil precisa abandonar uma visão de que não, nós temos grandes inimigos, temos os americanos como imperialistas. Os americanos são imperialistas? Sim, são imperialistas, mas os chineses também são imperialistas, tá? Então, dizia minha avó, manda quem pode, obedece quem tem juízo, tá? Exato. Essa postura de eu sou o rato que ruge não leva a lugar nenhum. Nós temos que agir como o Japão agiu, como a Coreia agiu, tá? Aproveitar o nosso conhecimento a partir da introdução de conhecimento estrangeiro. Eu sou um living example, sou um exemplo vivo disso, que nós montamos a Fábrica Carioca de Catalisadores a partir
da tecnologia vinda da Europa, e hoje em dia nós fornecemos para o mundo todo, tá? Catalisadores com uma tecnologia que nós melhoramos, mas partimos de uma tecnologia exógena, tá? Então, esse eu acho um ponto fundamental. E fico feliz, meu querido amigo, de você concordar com a minha postura. Não sei como é que os alunos, os jovens, verão isso, tá? A gente vive um Brasil hoje em dia em que pensar diferente da maneira que está sendo difundida torna você um ser estranho, tá? Mas eu conclamo os alunos a pensarem de maneira, ou se darem o direito de pensar de maneira diferente. É isso. Beleza. Realmente foi um ataque. Me emocionou, viu? Vou dizer, eu estou emocionado aqui. Realmente foi uma coisa muito, muito bacana mesmo. Sempre foi, suas palestras sempre foram ótimas, e hoje a palestra em si, e esse ensinamento de vida que você passou aqui no final, realmente coroou 100% o propósito daqui, viu? Porque exatamente é isso que eu tento passar aqui na sala de aula, para que os alunos tenham uma visão crítica. Nunca procurei induzir politicamente a A ou a B, todo mundo sabe o lado que eu estou, mas eu não fecho nunca dizer eu sou o dono da razão. Não, é visão crítica, é parar, pensar, raciocinar e não ir como a grande maioria da universidade, principalmente em alguns setores, não raciocina zero, é só escutando balela no ouvido e já sai repetindo tal e qual coisa. Então, é isso aí que valeu a pena, viu, Fala Bem? Agora, antes de terminar, eu gostaria só de fazer uma perguntinha. Seu sobrinho, como é que tá? Tá bem. Tá bem? Tá bem. Oh, tá beleza, bem. beleza. Viu? Fala, Bela, então, mais uma vez, vamos agradecer a sua valiosa colaboração com a gente. E... se não for pedir demais, daqui a um ano eu estou aperreando de novo para você vir dar outra palestra para a gente. Okay? Pode bulir comigo à vontade, que eu estou aqui para isso. E sempre que eu tiver uma novidade de poesia nordestina, esse negócio, eu estou mandando para você. Passa para mim que eu adoro. Um grande abraço, beleza, bom final de semana. Tudo de bom para você. Ele desligou? Excelente. Foi ótimo. Espera só um pouquinho. Deixa eu desligar aqui.